aí, beleza? Márcio do Certa Palavra aqui mais uma vez com um vídeo super interessante para você que vai fazer Enem e com certeza você tem o mesmo sentimento dos alunos que fazem aula comigo, que é aquele sentimento assim, tenho medo de escrever sobre qualquer tema no dia da prova. Sabe aquele medo mesmo, aquela ansiedade que gera em vocês e vocês ficam assim, nossa, como é que eu vou fazer esse tema dessa redação? Eu fico morrendo de medo de chegar lá no dia e ter uma surpresa, dar um branco e aí eu perco meu ano. Não vai acontecer isso se você seguir essas ideias que eu vou te passar aqui. Agora você vai falar assim, mas como é que você sabe? Porra, tem mais de 15 anos dando aula, então pode confiar que eu sei o que eu estou falando. A primeira coisa, cara, que eu vou relacionar isso para você é uma ideia assim muito importante de você sacar, que é o seguinte: você estuda redação pensando focado nos temas de redação que você está fazendo. E esse é um grande erro. Por que é um grande erro? Olha só, vamos supor, tá bom? Você foi estudar um tema, por exemplo, relacionado mulheres no mercado de trabalho. E aí você focou lá, mulher no mercado de trabalho, mulher no mercado de trabalho. Aí você cai lá no dia do Enem e tá lá o tema, a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. E aí você começa assim, nossa, mas eu falei da mulher no mercado de trabalho e não treinei sobre invisibilidade. Eu não treinei sobre o trabalho de cuidado dentro do tema da mulher. E agora, ai meu Deus, tá? Isso é muito comum, não pode ficar pensando nisso. A primeira coisa que você vai fazer, que é a minha primeira dica desse vídeo, é você não estudar focado em temas, mas sim em assuntos gerais. Por exemplo, olha só, eu estou te dando essa ideia do Enem 23, da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Por que eu comecei com esse assunto? Porque quando eu falo do trabalho de cuidado, eu já estou falando da inserção da mulher no mercado de trabalho. Nesse ano de 23, eu dei aula sobre a mulher no mercado de trabalho, a inserção da mulher e a luta por igualdade no mercado de trabalho. Só que o início da aula eu falo sobre trabalho de cuidado. Por quê? Porque a inserção da mulher no mercado de trabalho, principalmente na nossa sociedade brasileira, ela se deu nos trabalhos de cuidado. E aí eu volto lá atrás e falo de trabalho escravo, das mulheres dentro de casa, aí vou falando do trabalho de cuidado do lar, do trabalho de cuidado das crianças, do trabalho de cuidado de idosos, ou seja, a mulher ela sempre foi relacionada ao trabalho de cuidado. E aí o tema ia para frente. Só que no dia do Enem, o Enem focou nisso. Exatamente a mesma coisa se você já estudou o tema do Enem de 2016, que foi sobre intolerância religiosa. E aí no Enem de 24 caiu sobre desafios para a valorização da herança africana. E uma das heranças africanas é a religião, as religiões de matriz africana. Ou seja, se você estudou o tema lá atrás de intolerância religiosa, você saberia fazer o tema do Enem de 24. Então, a primeira coisa que eu te digo é, não estude somente pensando em temas focados. Isso está muito ligado à ideia de você estudar com aquele sentimento de, nossa, será que meu professor vai acertar o tema desse ano? Qual que é o tema que você acha? Sabe aquela loteria de acertar tema do Enem? Cara, isso é muito, muito, muito focado. Vou te dar um exemplo. Em 2018, eu dava aula sobre fake news, notícias falsas. E teve no tema do Enem sobre o algoritmo, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, que era como que o algoritmo manipula as pessoas. E esse tema do algoritmo, ele está 100% ligado ao tema das notícias falsas. E uma aluna minha saiu da prova falando, Márcio, eu não sei se eu fui bem não, viu? Porque assim, você falou pra gente que ia cair notícias falsas, a gente fez o tema de notícias falsas, fez a revisão de notícias falsas e no dia do Enem caiu sobre algoritmo. Aí eu fiquei assim, como assim, né? Eu não falei que ia cair o tema, eu falei que a gente vai fazer uma revisão de assuntos. E o tema das notícias falsas está 100% ligado ao tema dos algoritmos, ao tema da manipulação de comportamento. Ou seja, se ela tivesse feito uma relaçãozinha ali na hora antes de mandar mensagem para mim, ela teria falado, nossa, eu conseguiria perfeitamente encaixar o tema das notícias falsas
no tema dos algoritmos. E só assim, para você não ficar curioso, tá? Essa aluna conseguiu fazer isso, ela tirou 920 e ela passou em Direito na UFMG e hoje, quando eu gravo esse vídeo, ela já é formada em Direito pela UFMG. Mas eu gosto de lembrar desses exemplos porque faz bem pra gente. E outra coisa que está muito ligada a isso, além dessa loteria, é aquela pessoa que não gosta de surpresa. Sabe? Aquelas pessoas assim, tipo, ah, eu não quero chegar lá e tomar um susto, não quero chegar lá e ser um tema aleatório. Ah, se chegar um tema que eu não sei, não tenho repertório, o que eu vou fazer? Aí a pessoa vai se perdendo. Então, muito cuidado. Não fique apostando em temas e também saiba ligar esses assuntos assim mais amplos dentro da tua redação. Você não tem necessidade de estudar um tema e só pensar nesse tema e não saber ligar mais nada a esse tema. E o que gera essa ansiedade de você ficar, né? O tema da redação, será que eu vou saber escrever? Será que eu não vou saber escrever? Principalmente essa ideia de você gerar essa ansiedade e você ficar assim com medo e pensar, ah, eu sempre tenho que saber antes do que eu vou fazer na hora da redação. Isso é um grave problema. Por isso que ao longo do ano você precisa ir fazendo estudos relacionando temas, relacionando argumentos e repertórios a várias ideias diferentes, para você não ser pego no susto. Por exemplo, olha só, se você fez o tema da AIDS, se você fez o tema da IST, se você fez o tema da gravidez precoce, você tem 3 assuntos que você consegue relacionar a vários e vários outros assuntos dentro da redação do Enem. Tá? Isso é muito importante. A gravidez precoce você liga a essa ideia de infecções sexualmente transmissíveis facilmente, porque uma pessoa que engravida com 15 anos, provavelmente ela não tem informação ou sobre a gravidez ou sobre essas infecções sexualmente transmissíveis. E aí você consegue fazer o mesmo argumento para 2 temas diferentes. Então não fica com essa coisa tipo, ah, eu preciso saber do tema porque na hora não posso chegar lá e fazer de improviso. Não é que eu improviso, mas você vai fazendo tantos temas ao longo do ano que chega uma hora que você já escreveu muito. Por exemplo, muitos argumentos em temas sobre preconceito social. Então, qualquer tema que tiver um argumento de preconceito, você encaixa essa ideia. Você não precisa ficar focado em simplesmente pensar, ah, esse tema eu já escrevi, esse outro tema eu ainda não escrevi. Muita atenção a isso. E eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando para as pessoas assim, o que gera esse medo, né? Por que você não gosta de escrever temas de surpresa? Qual que é essa relação que você tem de medo, ansiedade e tema surpresa no dia do Enem? E muita gente, mas muita gente mesmo disse que o medo deles é ter que escrever um texto rápido, um texto bom, que vai tirar uma nota boa o suficiente para entrar na faculdade. Então isso é uma coisa também muito legal. Por quê? Porque a gente não está só pensando, não tem o repertório suficiente, mas muitas vezes a pessoa não escreve rápido o suficiente, ou ela não se garante ali com 1h50 de redação, até 2 horas, para ter tempo de fazer as outras provas. E isso é muito importante da gente sacar como que ela vai pensar na redação. Então, toda vez que você for fazer uma redação, você precisa pensar em escrever o rascunho e passar a limpo para ter uma noção de tempo e pensar em outros temas para você fazer essa relação e não ficar preso somente ao tema específico. Isso é muito importante. Então lembra, eu preciso escrever rápido no dia da prova. O que eu faço? Treino escrever rápido antes. Ah, mas eu escrevo devagar. Tá bom. Então escreve aí um texto. Ah, levei 3 horas. Eu tenho um aluno que ele leva 3 dias para fazer a redação. Aí a gente está trabalhando. Aí, porra, 3 dias é muito, velho. Vamos tentar fazer direto. Aí esses dias ele fez direto. Não ficou o melhor texto, mas já fez direto. Aí ele vai melhorando aos poucos. Então o conselho que eu te dou é vai aos poucos escrevendo direto. Rascunho, passa limpo. Rascunho, passa limpo. E nessa brincadeira você vai me perguntar assim, tá, e como é que eu me livro desse medo e começo a realmente fazer um texto bom, rápido, que tira a nota suficiente para me colocar na universidade no ano que vem? Cara, a primeira coisa que você vai fazer é saber relacionar temas ao tema que você está escrevendo. Vou te dar um exemplo aqui. Minha aluna Isabela, em 2021,
Enem sobre pessoas sem documento, tá? Invisibilidade e registro civil. Um dos argumentos dela foi sobre o tema da fome. Olha que legal, ela fez o tema da fome treinando e no dia do Enem ela discutiu, a pessoa não tem documento. Beleza, ela não tem documento, mas por quê? A situação dessa pessoa é uma situação muito vulnerável. Muitas vezes é uma pessoa que mora muito afastada dos centros urbanos. Então, nessa brincadeira, ela já relacionou o tema das moradias, falou do transporte público, da distância do transporte, do preço do transporte e relacionou tudo isso à pessoa viver numa condição de insegurança alimentar. Então, olha que legal. Ela pegou o tema do Enem, que era pessoas sem documentação, relacionou as pessoas que moram muito afastadas dos grandes centros, relacionou o transporte público e o preço do transporte, a distância, o tempo e o dinheiro envolvido. E aí a argumentação dela foi justamente isso. Uma pessoa que está em segurança alimentar, ela pensa em gastar dinheiro para se alimentar, sobreviver, ou ela vai lá no centro da cidade, onde ficam os cartórios, né, onde que se tira documento nas cidades, e faz um documento, que provavelmente ela não sabe nem para que ela está fazendo aquele documento. Olha que argumento legal que ela fez. E o repertório, ela colocou o repertório do tema da ONU, que era uma quantidade de pessoas que passavam fome, de acordo com a ONU, vivendo em segurança alimentar no Brasil. E aí ela questionou justamente essa ideia, a ideia do tema do Enem. Perfeito que ela fez. E eu sempre falo isso para todo mundo na internet, na sala de aula presencial. Eu acho que isso é, assim, quando você deu um degrau acima na sua escalada rumo à aprovação, saber ligar os temas. Outro exemplo que eu vou te dar, baixa escolaridade. É um argumento e também é um tema. Eu passo esse tema nos meus cursos. Baixa escolaridade dos brasileiros, uma forma de exclusão social. O que eu consigo relacionar a baixa escolaridade? Primeira coisa são trabalhos que pagam menos, tá? Então as pessoas na sociedade em que a gente vive, quanto maior a sua escolaridade, a tendência é seu salário, a sua renda ser maior. Então você ganha menos de acordo com a escolaridade. Isso eu já consigo relacionar ao próprio Enem de 23, que era a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher, que no primeiro texto motivador, se eu não me engano, já tinha uma relação sobre trabalho e escolaridade. E aí a gente entende também que na sociedade em que a gente vive, existe claramente essa distinção. A pessoa não estudou, então ela vai ser uma empregada doméstica, vai ser uma faxineira, vai ser uma babá e por aí vai. Isso comprovado no texto motivador do Enem. Outra coisa que eu consigo relacionar à baixa escolaridade é o grupo social. E todo ano o Enem cobra um grupo social. 2024, negros com herança africana. 2023, mulheres, trabalho invisível. 2022, os povos tradicionais do Brasil. 2021, as pessoas sem documento. Ou seja, o Enem sempre está trazendo um grupo social. E esse grupo social eu preciso entender em diferentes assuntos, em diferentes tipos de argumentação. Isso é fundamental. Ah, não sei, estou morrendo de dúvida. O que eu faço? Procura aqui, ó. Eu não sei se eu vou deixar aqui ou você vai achar na playlist de argumentação como fazer argumentação com grupos sociais, tá? Aqui no canal Certa Palavra você vai achar esse vídeo que eu vou ensinar você a fazer argumentação com grupo social. E aí você vai entender, todo ano o Enem trabalha um grupo social. E aí você sabendo disso, você já sabe como vai fazer a discussão da sua redação e, o mais importante, não vai ser pego de surpresa. Você não vai ter motivo para falar, eu não sabia desse tema, porque esse tema já está batido porque você treinou bastante. Tá joia? Então, muita atenção a isso. Como que o estudo de banca vai me ajudar? A primeira coisa é pensar o seguinte, o que é um estudo de banca? Estudo de banca é quando você pega as provas anteriores do Enem e faz uma análise. E, obviamente, no seu caso, vai fazer os textos, tá? Então, assim, vamos supor, você fala assim, tô perdido, não sei se dá para o Enem. Faz o tema do ano passado, ano retrasado, outro ano, vai fazendo, um ano atrás do outro.
Aí você vai estudando a banca. O que é estudar a banca? É estudar como a prova é feita. Aquela frase temática, a problematização, os tipos de texto motivador. O que o texto motivador gosta de mostrar? Lei, política pública, estatística, infográfico, uma propaganda, uma imagem. Sempre tem esse tipo de texto para te auxiliar. E aí você vai começar a entender, nossa, se o tema tem uma lei, eu posso argumentar dessa forma, porque tem a lei. Ah, se o tema fala de preconceito no texto motivador, eu posso usar o argumento sobre preconceito. Ah, então eu já tenho aqui uma carta na manga, então não vou ser pego de surpresa. É muito importante estudar a banca do Enem. Sabe por quê? Porque você faz isso nas outras matérias. Quando você estuda a matemática dos Enems passado, química, biologia, física, você está fazendo estudo de banca, você está entendendo como a prova do Enem é feita. Então você tem que fazer isso também com redação e com linguagens e com humanas, que eu sei que vocês não gostam de fazer linguagens e humanas porque vocês acham que é interpretação de texto, mas o brasileiro já não sabe mais interpretar texto. E aí como é que fica essa brincadeira, né? Ah, não sei interpretar texto, mas na prova é só interpretação. Ah, então tá de boa. Não, galera, não. Tem que treinar a interpretação, tem que fazer provas antigas. Isso é o estudo de banca. E na redação isso é fundamental. E a melhor preparação para o seu Enem, qual que é? Obviamente que é aqui comigo, né? Falando sério, por que eu falo que é melhor fazer essa preparação comigo? Primeiro que eu estou há muitos e muitos anos no mercado, pode ser que você não me conheça na internet, mas aqui em Belo Horizonte eu já estou há mais de 15 anos, referência em redação na cidade, 32.980 até hoje, mais de não sei quantas centenas de 960, 920, 940 aprovações e mais aprovações, tudo isso. Mas o mais importante é que na hora de estudar eu estou do lado do aluno. Eu estou ajudando, eu estou lendo o texto, eu estou corrigindo o texto. Você pode perceber aqui na playlist que tem no canal do Certo aqui, que chama Por que não é 1000? Eu pego os textos dos meus alunos que eles me mandam do Enem e faço uma análise aqui na internet, de graça para você. Então você tem um curso inteiro de redação só com essa redação, por que não é 1000? E aí você vai entendendo o critério que eu uso para fazer as aulas. As minhas aulas são amplas, eu penso em temas, eu faço dinâmicas, eu faço várias estratégias para melhorar a redação das pessoas. Por exemplo, esse tempo atrás, no curso presencial, eu fiz uma estratégia que era a redação sem repertório. Eu falei, galera, não vale usar repertório nessa redação. Todo mundo ficou apavorado porque estava acostumado a escrever com repertório, aquela coisa toda. Mas é uma estratégia, tá todo mundo perdendo ponto de C3, que é a competência de argumentação. Logo, temos que melhorar a argumentação. E uma forma de melhorar a argumentação é argumentando. Então, o que a gente faz? A gente tira o repertório e ganha lá 3, 4 linhas a mais para desenvolver a força da argumentação na redação. Então isso é fundamental. Ah, eu não quero. Você quer só massagear seu ego tirando 960, 920 toda semana escrevendo o mesmo modelinho? O problema é teu, cara. Se chegar no dia da prova e você se assustar com o tema, não venha chorar depois para mim. Então é isso, a primeira coisa que você vai fazer, relacionar temas, relacionar assuntos. Ah, eu já escrevi sobre adolescente em algum momento. Pega outro assunto sobre adolescente. Ah, eu já escrevi sobre mulheres. Pega outro assunto sobre mulheres. Ah, eu consigo relacionar vacina, fake news e negacionismo. Então são 3 temas que você já tem argumentação. Entendeu? Ah, o Enem sobre negros em 2024 eu já sabia escrever se eu tivesse feito o Enem de 2016. Olha, muito bem. Então, isso é fundamental. E o que mais é fundamental é você me contar aqui nos comentários se você já faz isso e também me contar de qual cidade do Brasil que você está me assistindo, porque eu fico muito feliz de saber que a galera me assiste de vários lugares diferentes. Eu vou acompanhando aqui pelos dados do canal, mas quando as pessoas escrevem, elas me ajudam, né? Porque, além de tudo, elas encorajam os outros a também me contarem de qual lugar do Brasil que eles estão escrevendo. E aí, se você tiver alguma pergunta ou uma sugestão de vídeo, pode fazer aqui embaixo nos comentários que eu também vou ler seu comentário e vou gravar um vídeo para você te ajudando, para você continuar a sua preparação aqui no canal com Certa Palavra, que com certeza é uma preparação excelente para o teu Enem. Tá joia? Um abraço, te vejo no próximo vídeo.
Tchau, tchau. Que? Putz. Peraí. Se inscreve aqui no canal, esqueci de falar isso, tô tomando bronca aqui, ó. Se inscreve no canal de Certa Palavra, deixa um comentário, se você puder, deixa um like, isso ajuda muito, de verdade. É muito importante se você puder fazer isso, beleza? Valeu, tchau, tchau.